qual é a sua realidade? Ou em que realidade você está vivendo no hoje? Recentemente alguém perguntou para mim como que uma pessoa tem coragem de tatuar todo o rosto, né? Como se fosse algo normal, algo comum. Eu respondi para ela dizendo que na verdade a realidade daquela pessoa, o senso de realidade dela é diferente do seu senso de realidade. No mundo dela, na realidade dela, aquilo é normal, aquilo é comum. Se ela se deparar com alguém que fez algo do tipo, para ela é natural, é comum, porque a realidade dela é uma e a sua é outra. E isso ocorre com todos nós. Cada ser humano percebe o mundo ao seu redor de uma maneira diferente. É um sentimento singular. Então, a maneira como eu percebo o mundo ao meu redor é diferente da maneira como você percebe e assim sucessivamente. Então, é normal para você algo ser comum e para mim ser algo estranho. E também você pode encarar coisas de uma determinada maneira e eu encarar de outra e assim vai. Por quê? Porque são sensos de realidades diferentes. E esse senso de realidade, ele é determinado por aquilo que nós vivemos, pelas nossas perspectivas que nós trazemos desde a nossa infância, as nossas experiências, as nossas decisões, os nossos desejos, as nossas crenças, enfim. Ela é moldada com o tempo. Então eu tenho um senso de realidade diferente da sua. E você vai perceber o mundo de uma maneira diferente de como eu percebo. Se nós olharmos na história, por exemplo, nós vamos encontrar o povo assírio. Para o povo assírio era comum ali esfolar alguém, arrancar a pele de alguém ou os olhos das pessoas estando ainda vivas. Eles faziam montões de cadáveres como se fossem escultura. Era comum ali no dia a dia deles, né, em praça pública, pendurar corpos humanos. Para eles isso era natural. Para outros povos da mesma época, aquilo era algo muito estranho, né? E para nós, nos dias de hoje, isso também soa um tanto estranho. Mas para os assírios, na época, era comum. Então eles levantavam pela manhã e tinha um cadáver lá pendurado em praça pública, lá nas ruas, e para eles era algo natural. Não precisamos ir tão longe assim dentro da história. E nos dias de hoje mesmo, se você for pesquisar, você vai descobrir que lá no Sudão é normal eles fazerem o que eles chamam de escarificação, que é cortes sobre a pele, que para eles, né, aquelas marcas, aquelas cicatrizes têm um significado. Então o menino, né, quando ele vai se tornar homem, ele tem que passar por aqueles cortes. Isso pra gente é estranho. Por quê? Porque o nosso senso de realidade é diferente do senso de realidade deles. E se você for sair pelo mundo, você vai descobrir que existem costumes diferentes do nosso. Os japoneses, por exemplo, eles tiram sapatos para entrar no ambiente. Só que para nós aqui no Brasil essa prática não é tão comum, porque o nosso senso de realidade é diferente. É lógico que nós estamos falando aí de uma questão cultural, mas existem as questões íntimas, interiores, psicológicas, que também são realidades diferentes. Então eu vou encarar o mundo de uma maneira diferente de como você encara. Agora a pergunta é, como você tem encarado as coisas na sua vida? Qual é o seu senso de realidade quando se trata dos problemas e das dificuldades? Você pode encarar os problemas como sendo algo que você não pode vencer, ou você pode procurar viver uma outra realidade e encarar os problemas apenas como mais um problema que com certeza você vai conseguir vencer, você vai conseguir achar uma solução. Existem momentos em que nós temos que mudar o nosso senso de realidade. Nós temos que aprender a encarar as coisas de uma maneira diferente, porque senão isso pode vir a nos prejudicar. Muitas das vezes isso nos sabota, nos leva para baixo. Quantas pessoas não vivem um complexo de inferioridade? Quantas pessoas não vivem uma depressão, outros vivem um estresse ao extremo, outros uma ansiedade, enfim. Então, nosso senso de realidade vai determinar quem nós somos, vai determinar o que nós vamos conquistar ao longo do tempo. Muitos não conseguem obter sucesso, por exemplo, na vida profissional, outros não conseguem na vida financeira, outros não conseguem na vida amorosa, na vida sentimental, enfim, em várias áreas da vida. E isso tudo por conta do seu senso de realidade. E muitas das vezes nós temos que parar para pensar e tentar analisar a nossa vida e procurar entender qual é a realidade que nós estamos vivendo naquele momento e naquela ocasião.
E talvez nós tenhamos que mudar o nosso senso de realidade em relação àquela área da nossa vida propriamente dita. Eu me lembro que uma certa feita eu percebi que eu precisava mudar a realidade em que eu vivia. Eu tinha um círculo de amizade, eu tinha amigos, pessoas bem próximas de mim, que na verdade não estavam permitindo que eu me desenvolvesse como ser humano, não me desenvolvesse como pessoa. Estava me puxando para trás e fazendo com que a minha vida, em vários sentidos, ela não progredisse. Graças a Deus que eu percebi isso. Eu me lembro que eu tinha saído com uma determinada pessoa e eu parei naquele ambiente que eu me encontrava e eu falei, poxa, isso não é para mim. Não é este ambiente que eu quero estar. Não é assim que a minha vida ela tem que ser. Tive uma visão panorâmica da minha vida e eu percebi que minha vida estava estagnada em vários pontos, em vários ângulos, e que para que eu se desenvolvesse como pessoa, no sentido social, até mesmo profissionalmente, financeiramente e conjugalmente, enfim, em várias outras áreas, eu precisaria mudar as minhas amizades. Então eu decidi mudar a minha realidade trocando de amizades. E eu decidi naquele dia que eu ia trocar de amigos, ou seja, pessoas que me puxavam para trás e que não me auxiliassem no sucesso para que eu viesse a crescer e desenvolver, eu ia cortar, literalmente cortar. E foi isso que eu fiz. Eu fui cortando amizade por amizade, que eram na verdade más amizades. E hoje eu tenho uma visão muito mais ampla a respeito. E eu sei que eram amizades ruins, que não permitiria que eu conseguisse o que eu conquistei hoje, tanto no sentido profissional, financeiro, familiar, enfim, em todas as áreas da minha vida, até mesmo no sentido espiritual. Então o que eu tive que fazer? Mudar a realidade em que eu vivia, sair daquele ambiente, eu digo isso no sentido psicológico, e ir para um ambiente diferente. É óbvio que isso não aconteceu da noite para o dia, mas a minha decisão naquele momento fez toda a diferença na minha vida. Por isso eu pergunto, em que realidade você tem vivido? Como você tem encarado as coisas que estão à sua volta? Será que não é momento de deixar determinadas amizades? Amizades que às vezes te influenciam para as coisas negativas? Será que não seria mais interessante, inteligente da sua parte procurar pessoas e amizades que vão te auxiliar para o crescimento, que vão te ajudar a encontrar formas de vencer os problemas e as dificuldades e ainda de trazer solução para aquilo que você precisa, não só no hoje, mas para coisas que, quem sabe, estão a surgir na sua vida? Será que não existem laços que precisam ser cortados? Será que não tem coisas que você já percebeu que não faz bem para você e que precisa ser mudado? Então, eu pergunto novamente, em que realidade você tem vivido hoje? E ainda faço uma outra pergunta: qual é a realidade em que você quer viver no amanhã? Tome uma decisão, tome uma atitude e mude o seu senso de realidade das coisas do hoje, para que você colha frutos positivos no amanhã. E como em todo vídeo, no final dele, eu sempre faço uma oração para todos aqueles que estão nos acompanhando, estão assistindo. Eu quero fazer uma oração pela sua vida, pela sua família, pelas suas decisões, pelos seus planos também. E como de costume, eu quero te pedir 3 coisas. Primeiro, deixe o seu comentário nesse vídeo. Fala o que você pensa em relação a isso, ou o que você entendeu a respeito disso e qual é a realidade que você precisa mudar. E terceiro, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva para que você venha receber mais vídeos como esse, mais mensagens que edificam, mensagens que nos auxiliam, que nos impulsiona para a frente, para o crescimento. Feche seus olhos nesse momento. Senhor Deus, eterno Pai, eu te peço, ó Deus, neste momento, perdão de todos os meus pecados. E te peço para que o Senhor venha, neste momento, entrar com providência, ó Pai, aceitando, ó Deus, as minhas palavras, para que o Teu querer e a Tua vontade venha a ser realizado, ó Deus. Eu creio, Pai, e sei que a Tua vontade é a melhor para nós. E te peço, nesse momento, para que você venha ajudar, ó Senhor Jesus, essa pessoa que está ouvindo, que está, ó Senhor, orando conosco neste momento. Faça a tua obra, Deus, abençoando esta casa, abençoando esta família,
abençoando, ó Senhor, as decisões dele, as decisões dela. Te peço para que o Senhor auxilie, para que ele encontre o crescimento, para que ela encontre, Senhor Jesus, o amadurecimento, o desenvolvimento e venha na tua presença, Senhor Jesus, alcançar coisas das quais ela não alcançaria se o Senhor não estivesse auxiliando, porque eu sei que o Senhor é um Deus do impossível, aquele que trabalha no nosso íntimo, no nosso interior. E eu te peço, trabalha, Senhor Jesus, através da tua palavra, abençoando grandemente, Senhor, e nos auxiliando a desviar da aparência do mal e a viver a tua vontade a cada dia. Abençoe grandiosamente, ó Deus, eu te peço, Senhor. Que Deus te abençoe grandiosamente. Fica na paz.